Muito boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. É uma alegria estarmos mais uma vez reunidos em nome de Jesus para podermos divulgar os seus ensinamentos através do Evangelho. Vou convidar a todos para que juntos possamos fazer uma pequena oração, uma prece para preparar a preleção da noite de hoje. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, aqui estamos mais uma vez reunidos através deste veículo maravilhoso que é a internet, para divulgarmos a sua boa nova por todos os lugares onde estas palavras chegarem. Nos ajude no tema da noite, em teu nome, em nome de Maria, nossa mãezinha, e sobretudo em nome de Deus. Agradecemos a oportunidade de esclarecimento pela preleção que faremos esta noite. E assim, certos da sua presença, amiga, pois disseste que quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali estará presente. E então, com a sua presença, vamos fazer a oração que nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. O tema da preleção desta noite vai ser fazer o bem sem ostentação. Ele está no capítulo 13º, itens de 1 a 3. A chamada principal desse capítulo é não saiba a mão esquerda o que dá a direita. É mais ou menos, depois nós vamos perceber que é fazer o bem sem ostentação. Este capítulo, ele tem 20 itens. Nós vamos nos ater a alguns que são mais elucidativos com relação à ostentação, à caridade sem ostentação. Mas nós percebemos também que Jesus, ele sempre primou por fazer o bem sem ostentação, não mostrar aos outros o que você está fazendo. Por exemplo, ele fala em orares. Isso está no capítulo 17º, pedi e obtereis, mas é com relação a se manter em secreto. Quando orardes, é o item 1. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que artificialmente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. No jejuares. Quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas o teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Da esmola. Da esmola nós voltamos para esse capítulo 13º, no item 5, que é o óbolo da viúva. O óbolo da viúva é aquela passagem em que Jesus está peregrinando com os apóstolos e diante de uma das escadarias do templo, eles estão diante de uma caixa de doações, que o Evangelho chama de gasofilácio. Na verdade, essa caixa de doações ela é metálica. Para que ela é metálica? Cada vez que faz uma doação, e normalmente as doações eram feitas em moeda, em dinheiro, ou peças de ouro metálicas. E quando se fazia a doação, fazia barulho nessa caixa metálica, todo mundo via a quantidade do que você estava doando. E passam os doutores da lei e despejam naquela caixa uma quantidade significativa de moedas. Mas o que chama a atenção dos apóstolos é que logo a seguir vem uma pobre senhora que eles sabem que é uma viúva. E ela deposita simplesmente 2 pequenas moedas na caixa, que nem barulho faz, né? Então Jesus pergunta a eles,
qual o valor que teve cada uma das doações? Eles sem resposta, então Jesus respondeu. A doação mais significativa foi da pobre viúva. Ela doou aquilo que provavelmente vai lhe fazer falta, daquilo que ela praticamente não tem. Já os outros que depositaram ali na caixa grandes quantias, eles deram daquilo que sobra. Então, qual é o valor da doação ali no caso? Quem apareceu mais? As moedinhas da viúva que nem barulho fez, ou dos doutores da lei? Então, veja mais uma vez que ele se coloca de forma a não fazer propaganda daquilo que se faz. Então, fazer o bem sem ostentação, nós vamos ver aqui que ostentação, na verdade, é luxo. É você demonstrar que você pode, que você tem status, que você mostra para os outros que você pode. Eu tenho o melhor carro, eu tenho a melhor roupa, eu tenho. Então, status não é o que Jesus quer que nós façamos. Do item 1, do fazer o bem sem ostentação, é uma colocação um tanto quanto interessante. Vamos ver. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não toque as trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, quem faz, como fizeram os doutores da lei, para aparecer, faz movido por uma coisa que se chama orgulho, vaidade, a fim de merecer elogio das pessoas, né? Como a gente falou do status. Eu posso, eu tenho, eu dou. Mas, na verdade, esse reconhecimento público que a gente vai receber nessas situações, basta, é perante os homens. Mas perante Deus é diferente. Ao mesmo tempo em que, se nós esperamos recompensa daquele que nós ajudamos, se nós pedirmos para Deus para esperar receber uma recompensa, nós estamos simplesmente trocando de recompensa, de doador. No item 2, uma passagem interessante. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderá curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero-o, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disso a quem quer que seja. Mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Era comum na Judéia, no tempo de Jesus, naquela época, que as pessoas portadoras de praticamente doenças da pele eram confundidas com lepra, mas nem sempre, por falta de tecnologia, por falta de saber o que de fato passava, era considerada lepra e a pessoa era isolada, inclusive da própria família. E existia o livro dos vivos à época. Então a pessoa era praticamente um morto-vivo. Para nós, nos dias de hoje, é como se a gente tivesse sem o CPF. Nós não existimos perante a Receita Federal. Agora, nesta passagem, nós temos que perceber que Jesus nos convida para que nós nos curemos das nossas doenças. As doenças que ele quer dizer aqui é a participação que nós temos que ter para com a sociedade, vivenciar com os nossos irmãos, tratá-los com amor, com carinho. Existe também uma outra colocação aqui muito interessante, que é dos infortúnios ocultos, que está no item 4. É durante as grandes calamidades, tipo tsunami, terremoto, maremoto, inundações, incêndios, que as pessoas sejam tocadas a fazer caridade. E é aproveitando a situação em que muitos ajudam, fazem a caridade, mas muita gente não fica sabendo quem doou, para quem doou.
Então, isso é o interessante da participação nossa como humanidade na realização de doações, de ajuda humanitária, como fazem inclusive as ONGs. Então, o homem verdadeiramente de bem, ele faz a caridade sem ver a quem ou sem esperar recompensa. Existe uma historinha que é colocada aqui, complementando o item 4, é de uma senhora, uma mulher, que ela, de trajes distintos, sempre se apresentando como simples, humilde, acompanhada da própria filha, ela vai até uma casa onde ali, no sótão, o único lugar onde coube essa família, porque era uma casa com várias dependências, então no sótão tem uma senhora com as crianças e vivem de uma maneira um tanto quanto difícil. E essa senhora leva todos os pertences, todas as necessidades de alimentação, principalmente, para essa família. Ela é tida como um anjo e ela é reconhecida do que ela está fazendo na entrada do prédio, porque todo mundo a cumprimenta com respeito. Mas além dela levar os alimentos, as roupas, aquilo que ela precisa, aquilo que eles precisam, ela leva também uma palavra de conforto. Agora, ela sabe que tudo aquilo que ela está fazendo, essa família precisa. Mas vejam que interessante, ela também vai até o hospital onde está internado o pai dessa família. E ela vai lá para levar notícias da família e dizer que a família está bem, que ela está ajudando, mas sempre no anonimato. Ela não se identifica como sendo, né? Mas, de qualquer forma, ela vai, ajuda essa família, ajuda o pai, e ao mesmo tempo, ela pergunta para a filha, né? Porque a filha também pretende, é uma garota, mas ela também pretende ajudar. E a mãe diz para a menina, o que é que você tem de seu que você possa doar? Se eu te der alguma coisa para você doar, não vai ser seu. O que você teria que ter era alguma coisa seu para doar. Então eu convido você para que você ajude a cuidar dessas pessoas, ajude a tratá-las, e também você terá a oportunidade de fazer roupas para essas crianças, porque a partir daí elas poderão ir para a escola, poderão viver com os outros moradores do prédio, as outras crianças, de forma a não passar necessidades. Agora, ela não pergunta quem são essas pessoas, que religião elas praticam, o que elas fazem. Ela simplesmente encontra nessas pessoas a quem ajudar. Porque o que acontece? Na rua, a carruagem dela é como se fosse um armazém, um pequeno almoxarifado, onde existem muitas coisas para ajudar a todos. Aqui, no caso, nós estamos exemplificando uma das famílias a quem ela atende. Então, qual é o exemplo que ela está dando para a própria filha? Para que a própria filha siga os ensinamentos de Jesus com essa bondade, fazendo caridade. E em casa, essa mulher, ela não tem nada a declarar, porque o que acontece? A posição dela, como uma pessoa da sociedade, exige, então a família não sabe, ignora o que de fato ela faz, e ela diz assim, eu tenho consciência daquilo que eu fiz, e eu agradeço a Deus, porque eu tive um dia feliz. Agora, uma das vezes em que ela está em casa, bate à porta uma pessoa para vender malha, vender alguma coisa que foi trabalho manual, que essa pessoa que foi vender estava vendendo e acaba reconhecendo a mulher como sendo aquela benfeitora que vai visitar a sua família, ou lá no prédio. Mas ela diz assim, olha, você não diga a ninguém que você me reconheceu. E assim falava Jesus. Agora dá para a gente entender então por que essa mulher ela diz para que não diga a ninguém. É o mesmo que Jesus pede para o leproso. Não diga a ninguém que eu te curei. Não fazer propaganda. Agora, nós, de uma forma geral, eu vou falar aqui porque nós somos espíritas, então eu vou fazer referência à casa espírita.
Muitos de nós nos colocamos numa zona de conforto. Por quê? Nós esperamos sempre que os assistidos, aqueles que necessitam, não só de cesta básica, de roupa, mas uma palavra de carinho, um ombro amigo para um desabafo. A gente sempre espera que essas pessoas nos procurem. Mas qual é o verdadeiro papel do homem de bem? Ele vai ao encontro desses irmãos necessitados. As inúmeras maneiras que a gente tem de fazer a caridade está à nossa vista, está à nossa frente. É só abraçar uma causa. Então, nós não podemos ficar esperando que essas pessoas nos procurem. O nosso papel como homem de bem é assisti-la onde quer que elas estão. Primeiro, porque muitas das vezes a pessoa tem que se humilhar de procurar. Ela tinha um cargo, ela tinha uma posição, de repente ela se vê necessitada de pedir. Agora, como diz o capítulo 17 que eu falei, da pedi e obtereis. Temos que ser humildes na hora de pedir também. No Livro dos Espíritos, falando sobre a caridade, a questão número 886 faz a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como o entendia Jesus? Beneficência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então a caridade, como dizia Jesus, ela tem que ser dita, tem que ser feita, não só, de um modo geral, né? Ela é feita para aqueles que são inferiores a nós, iguais a nós, ou até para os superiores. Por quê? Muitas das vezes, os desafortunados, aqueles que perderam tudo na vida, eles se apresentam, ou então eles passam por necessidade, ficam dependentes de que alguém os procure, alguém perceba isso. Então, a esmola, muitas das vezes, ela é útil. É muito mais útil para aquele que recebe. Mas o que acontece? Aquele que pede, recebe. Mas aquele que doa tem o seu próprio valor também. Então, tem o valor daquele que recebe, às vezes é muito maior do que aquele que doa. Porque se aquele que doar com ostentação, um pouco valor vai ter. O item A dessa mesma questão 886 faz uma outra pergunta. É reprovável dar esmola? Não. O que merece a reprovação é a maneira com que a esmola é dada. Então, a ostentação tira o mérito da beneficência. Então, disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Então, nós devemos distinguir a esmola da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é aquele que procura, né? Ele teme a humilhação, como a gente já falou. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que procura sem ostentação. O capítulo 15 é uma referência a isso que nós estamos falando também, porque fora da caridade não há salvação. E nós vamos tocar aqui na parábola do bom samaritano. Não deixa de ser também um exemplo de não ostentação. A parábola do bom samaritano é aquela em que o sujeito foi assaltado e deixado bastante ferido à beira da estrada, e passam por ali um levita, passa por ali um sacerdote e não o socorre. E vem um samaritano, o socorre, coloca em seu cavalo e leva ele até uma hospedaria mais próxima. E ali o samaritano pede para que o dono da estalagem cuide do homem, não se identifica e deixa uma quantia em dinheiro, dizendo para ele: cuida desse homem, quando eu voltar, se houver alguma diferença a mais, eu faço o pagamento. Então veja, além do samaritano não perguntar naquela pessoa caída quem ela era, se ela era do time tal, do partido tal, né? Não viu cor, não viu nada. Simplesmente ele fez, e ao mesmo tempo ele não precisou se identificar. Ele não fez aquilo com ostentação. Então, o doar também é uma coisa que faz com que nós nos sintamos bem, nos sintamos desapegados daquilo que nós temos. As ONGs, os grupos de voluntários, muitas vezes, são aquelas pessoas que de fato são anônimas.
Nós vamos citar aqui alguns exemplos daquilo que nós podemos ilustrar a não ostentação. Nós temos aquelas pessoas que no final de ano se vestem de Papai Noel e vão entregar presentes, vão visitar as pessoas em asilos, em orfanatos, levam chocolate, levam roupas, e estão travestidas de Papai Noel. Muito pouca gente sabe quem é que está ali atrás dessa vestimenta. Ao mesmo tempo, Doutores da Alegria. Nós temos na ceia um grupo que faz esse trabalho na Santa Casa. Travestidos de palhaços, ninguém sabe quem está por trás da máscara. Então, aqueles poucos momentos que eles passam no hospital, entrando de quarto em quarto, se interagindo com médicos, com os enfermeiros, pessoal de limpeza, não precisa saber quem é que está por trás daquilo. A ideia, o que é? Levar um pouco de alegria, o sorriso que se vê no rosto daquelas pessoas que estão ali convalescendo, alguns momentos passa por alegria. É pouco, mas é suficiente para tirar o foco da pessoa que está internada. Ayrton Senna. Ayrton Senna fazia o bem sem ostentação. Ayrton Senna, alguns meses antes da sua morte, ele havia comentado com a sua irmã, Viviane, que ele gostaria de fazer alguma coisa para os jovens, para as crianças, de forma a torná-las um pouco mais dignas de viverem em sociedade. Só que ele não conseguiu ver concluído o seu sonho, o seu projeto. Mas a sua irmã Viviane deu sequência logo depois da sua morte e criou o Instituto Ayrton Senna, que até hoje cuida de crianças, principalmente jovens e crianças marginalizados da sociedade, mas que têm a oportunidade de receberem e fazerem alguma coisa uns pelos outros. Pessoas que chegam no centro espírita, muitas vezes elas chegam um pouco mais cedo, porque sabe que primeiro que vai ter que ter alguém que recepcione, mas que tem muito pouca gente vendo o que ela está levando. Então não deixa de ser fazer o bem sem ostentar, sem mostrar o que está sendo feito, como fez o óbolo da viúva, como fez aquela mulher. O doador de sangue. O doador de sangue, ele doa. Quem recebe não sabe quem recebeu. Ele doando também não sabe para quem ele vai dar. Existem casos específicos, né, em que você vai doar para um parente, mas não necessariamente o parente vai receber o seu sangue, porque o sangue vai para um banco de sangue no hospital. Então, doando sangue, você não sabe para quem vai. Não deixa de ser uma doação sem identificação. O CVV, Centro de Valorização da Vida, é aquele telefone 180 que atende as pessoas que têm ideias suicidas. Do mesmo modo, quem atende o telefone não sabe quem está falando do outro lado. E quem está falando do outro lado com essas ideias também não sabe quem está atendendo. Não deixa de ser também essa oportunidade que todos têm de trabalhar em ONGs, de trabalhar como voluntários, fazendo o bem sem se ostentar. Agora, o Espiritismo destaca para nós a necessidade de fazermos algo pelo semelhante, de forma que nós não esperemos receber isso no além, mas para que vivamos bem aqui na Terra, vivamos bem entre nós mesmos. Benefícios pagos com a ingratidão. Se Deus permite que muitas vezes nós não recebamos a gratidão, o agradecimento de quem nós ajudamos, é para que nós sejamos testados na nossa verdadeira perseverança em praticar o bem. Dr. Nubor Fakuri, ele é um neurologista, amigo nosso, espírita também. Ele uma vez falou uma coisa para mim que me marcou muito e eu não esqueci até hoje. Ele fala que quando a gente doa, a gente não pode esperar gratidão, agradecimento do outro que recebeu. Primeiro, que a partir do momento em que você doou, aquilo que você doou não é mais seu. Mesmo sendo um ombro amigo, mesmo sendo uma cesta básica, uma roupa, qualquer coisa que você tenha doado não é mais seu. Então, não cabe a mim cobrar do outro de forma que eu possa dizer assim, puxa vida, eu doei a cesta básica e ele vendeu para trocar por outra coisa. Eu doei
o meu ombro amigo e hoje ele encontra comigo, nem me olha no rosto. Então, isso é esperar recompensa. Não deixa de ser uma forma de ostentação. E isso significa que os benefícios pagos com a ingratidão é para que nós possamos entender que Deus nos testa, para que nós sejamos perseverantes naquilo que nós fazemos. Então, que façamos essas doações, sejam elas de que ordem for, para auxiliar o nosso irmão necessitado, para que nós não queiramos fazer isso como uma forma de chamar atenção. E se nós tivermos que divulgar alguma coisa, que seja ela uma forma de fazer como exemplo, para que as outras pessoas possam seguir, como fazia Jesus. Ele falava, mas ele não falava, vou fazer para você. Ele falava, vem e me segue. Ele dava exemplo. Então, convidar, o item 7 deste capítulo é convidar os pobres e estropiados. Dar sem esperar retribuição, que vai ilustrar também o que eu acabei de falar. Ele coloca aqui que quando a gente der uma festa, para que a gente não dê a festa só para os parentes, para os amigos, para os vizinhos, aqueles que nos querem bem, aqueles que nos conhecem, porque eles terão a oportunidade de retribuir. Então, para que a gente convide os pobres e estropiados. Esse jantar nada mais é, não só como cesta básica, um marmitex para aquele que mora na rua, é muito mais do que isso. Porque ali você sabe que você de fato está ajudando, não precisam saber quem você é, você também não precisa saber quem é aquele outro. Então, a caridade material e a caridade moral faz com que nós amemos-nos uns aos outros, sigamos os ensinamentos de Jesus para que nós façamos para o outro aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse para nós. Da oração de São Francisco, eu gostaria de encerrar aqui a minha fala com relação ao Evangelho da Noite, com uma modificação na oração de São Francisco, porque ele diz assim, onde houver ódio, que eu leve o amor. Eu vou modificar aqui para, onde houver ódio, que eu doe o amor. Onde houver a ofensa, que eu doe o perdão. Onde houver discórdia, que eu doe a união. Onde houver dúvida, que eu doe a fé. Onde houver erro, que eu doe a verdade. Onde houver desespero, que eu doe a esperança. Onde houver tristeza, que eu doe alegria. Onde houver trevas, que eu doe a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Olha, agora, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, eu encerro essa minha fala da noite de hoje e quero convidar a todos então agora para que façamos uma vibração por todo esse momento que nós estamos passando com esta pandemia, que nós possamos ser perseverantes naquilo que nós estamos fazendo, doando de nós o máximo que nós possamos fazer, não escolhendo a quem e também não julgando, não pré-julgando aquele que está recebendo. Então que nós possamos ser úteis, que nós possamos ser os verdadeiros homens de bem. Então, de olhos fechados, nós vamos agora imaginar aqui uma luz incandescente, vibrando e iluminando o ambiente onde nós estamos. E ela vai saindo deste ambiente em nossa casa, envolvendo toda a casa, saindo pelo portão, envolvendo na rua todos os nossos vizinhos. E à medida que ela vai crescendo, ela vai envolvendo todo o bairro onde nós moramos. E ela vai captando as energias oriundas desses nossos vizinhos, que neste mesmo momento também vibram conosco. Ela vai se expandindo e envolve agora toda a nossa querida cidade de Itatiba. Cresce, se intensifica e vai envolvendo todas as cidades do estado de São Paulo e, à medida, vai envolvendo todos os estados da Federação Brasileira, envolvendo todo o contorno do território brasileiro, porque nós seremos o coração do mundo, a pátria do Evangelho, cabendo a cada um de nós
continuarmos vibrando para que isso aconteça. Vamos envolvendo agora todo o nosso planeta Terra, principalmente aquelas nações que se encontram em dificuldade, que se encontram em guerra, que se encontram com as dificuldades imensas com relação a essa pandemia do coronavírus. Vamos voltando aqui para Itatiba agora e envolvendo a Santa Casa. E através da Santa Casa nós vamos envolvendo todos os hospitais do planeta Terra e que as pessoas que lá internadas estão, não só as que estão passando pelas dificuldades do coronavírus, mas também que aquelas que estão passando por outros tipos de doenças, de problemas, sejam elas infartadas, com um acidente vascular cerebral, uma perna quebrada, envolvendo também, principalmente, todos aqueles profissionais que doam da sua vida, correm risco de vida para cuidar dessas pessoas. Médicos, enfermeiros, maqueiros, pessoal da limpeza, não nos esquecendo dos socorristas dos bombeiros, que da mesma forma doam de si para salvar vidas. Vamos agora envolvendo o lar itatibense da criança. E através do lar nós envolvemos todos os orfanatos do planeta. Que as crianças ali internas possam receber essa luz, possam receber o carinho a que tantas pessoas cuidam delas. Também profissionais envolvidos com a infância e adolescência. Nós vamos também até o asilo onde os velhinhos se encontram internados, mas que nós possamos envolvê-los em esperança, envolvê-los em carinho, envolvê-los com a nossa luz, para que eles possam suportar essa última etapa de vossas vidas. Vamos agora envolvendo as prisões, as penitenciárias, onde muitos que lá internos estão podem se achar um tanto quanto injustiçados, mas que possam ser recebidos com essa luz, com essa vibração, para que possam suportar também essas situações em que se encontram. E, finalmente, nós pedimos ao Mestre Jesus licença para que nós emanemos e vibremos por nós mesmos. Que assim seja. Uma boa noite a todos.